Existe uma experiência que quase ninguém vive de forma intencional. Não porque seja difícil de começar, mas porque exige constância para continuar, exige decisão para manter e exige disciplina para atravessar os primeiros dias. E é exatamente por isso que a maioria nunca chega a perceber o que realmente acontece quando você ora de madrugada por 7 dias consecutivos, porque muitos até tentam uma vez, talvez duas, mas param antes que qualquer transformação real comece a acontecer. E o que você vai entender agora não é motivação momentânea. É um processo que, se seguido com seriedade, pode mudar completamente a forma como você pensa, sente e se conecta espiritualmente. Antes de continuar, já deixa o teu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Eu vou orar por 7 dias, porque sem decisão você não atravessa o processo. E se você quer ir ainda mais profundo, agora entende isso com muita atenção. O primeiro dia não é sobre profundidade, é sobre resistência. É o momento em que você enfrenta o seu próprio corpo, sua própria mente, sua própria tendência ao conforto, porque acordar na madrugada quebra um padrão, interrompe um ciclo automático, e isso gera desconforto imediato. Vontade de desistir, justificativas internas, e se você não estiver consciente disso, você vai achar que o problema é você, quando na verdade é apenas o seu sistema tentando te manter no habitual. E aqui está o ponto. O primeiro dia define mais sua decisão do que sua experiência, porque dificilmente você vai sentir algo extraordinário, dificilmente vai perceber uma mudança profunda, e é exatamente aí que muitos param, porque esperavam sentir algo forte imediatamente, mas não entenderam que transformação não começa com sensação, começa com posicionamento. John Wesley compreendia profundamente esse princípio. Ele não baseava sua prática espiritual em resultados imediatos, mas em disciplina contínua, em repetição consciente, em compromisso diário. E é isso que você precisa aplicar desde o primeiro dia. Não buscar sentir, mas decidir permanecer. No segundo dia, algo interessante começa a acontecer. O impacto inicial ainda está presente, o corpo ainda resiste, a mente ainda tenta negociar, mas existe uma pequena diferença. Você já não está começando do zero. Você já criou uma referência. Você já quebrou a inércia inicial. E isso, mesmo que pareça pequeno, tem um impacto profundo, porque o mais difícil não é continuar, é começar. E você já venceu essa primeira barreira. Mas é exatamente nesse ponto que surge um dos maiores riscos, a falsa sensação de que já está funcionando. Ou, ao contrário, a frustração por ainda não sentir nada significativo, e ambos podem te levar a desistir. Porque um cria acomodação e o outro cria desmotivação, e é por isso que você precisa manter o foco correto, não no que sente, mas no que está construindo. Agora presta muita atenção nisso, porque isso define todo o processo. O terceiro dia é onde a prática começa a sair do campo da tentativa e entra no campo da construção. Algo dentro de você começa a se ajustar. Sua mente já não está tão dispersa. Seu corpo começa a se adaptar ao horário. E sua atenção começa a responder melhor. Ainda não é algo profundo, mas já não é superficial como no início. E aqui está algo extremamente importante. Nesse ponto você começa a perceber pequenas mudanças, uma leve clareza maior, uma pequena diferença na forma como você inicia o dia, uma sensação de organização interna um pouco mais estável, e isso é o início da transformação. Não é algo intenso, mas é real, é progressivo, é consistente. John Wesley valorizava exatamente esse tipo de progresso, não o extraordinário imediato, mas o desenvolvimento contínuo, porque ele sabia que é isso que sustenta uma vida espiritual verdadeira, não momentos isolados, mas crescimento acumulado. E se você chegou até aqui, precisa entender algo com clareza. Os primeiros dias não são sobre sentir, são sobre alinhar, são sobre ajustar, são sobre construir uma base. E é exatamente essa base que vai
permitir que os próximos dias tragam algo muito mais profundo, muito mais consistente e muito mais transformador. Agora a pergunta é direta. Você está disposto a ultrapassar os primeiros dias, mesmo sem grandes sensações? Ou vai parar antes de experimentar o que realmente acontece? Porque tudo depende dessa decisão inicial. Se esse conteúdo está te despertando, deixa o teu like, se inscreve no canal. E quando você ultrapassa essa fase inicial e chega ao quarto dia, algo começa a mudar de forma mais perceptível, não porque de repente tudo se torna fácil, mas porque o seu interior já não reage da mesma forma que reagia no início. Existe uma adaptação acontecendo, uma reorganização silenciosa da sua mente, do seu ritmo e da sua atenção, e isso marca o início de uma transição muito importante, onde a prática deixa de ser apenas resistência e começa a se tornar construção consciente. Agora entende isso com profundidade. O quarto dia não é mágico, mas é estratégico, porque é nesse ponto que muitos desistem, achando que já fizeram o suficiente, ou continuam sem perceber o que está acontecendo por dentro. E é exatamente aí que você precisa aumentar sua atenção. Porque a transformação não acontece de forma barulhenta, ela acontece de forma progressiva, quase imperceptível, mas extremamente real. John Wesley vivia com esse entendimento. Ele sabia que crescimento espiritual não é explosão. É desenvolvimento, não é emoção constante, é estabilidade construída. E é por isso que ele não avaliava sua prática pelo que sentia em um dia, mas pelo que estava se formando ao longo do tempo, e isso é algo que você precisa absorver profundamente se quiser avançar. No quarto dia, sua mente já começa a responder melhor ao silêncio. Aquilo que antes parecia desconfortável começa a se tornar mais natural. Sua atenção já não foge com tanta facilidade. Você consegue permanecer um pouco mais presente, um pouco mais focado. E isso muda completamente a qualidade da sua oração, porque agora você não está apenas tentando, você está começando a entrar no processo de forma real. E aqui está algo extremamente importante. Nesse ponto você começa a desenvolver sensibilidade. Não algo místico ou confuso, mas uma percepção mais clara. Uma capacidade maior de observar seus próprios pensamentos, de perceber quando sua mente se distrai, de trazer sua atenção de volta com mais rapidez, e isso é um sinal claro de que algo está sendo treinado dentro de você. Agora presta atenção nisso, porque isso pode passar despercebido. Essa sensibilidade é um dos maiores ganhos da prática contínua, porque sem ela você vive no automático, mas com ela você começa a viver com consciência, começa a perceber suas reações, suas distrações, seus padrões, e isso te dá controle, te dá direção, te dá clareza. No quinto dia, essa sensibilidade se aprofunda ainda mais, e algo muito interessante começa a acontecer. Sua mente já não chega tão carregada, você começa a entrar na oração com menos ruído interno, com menos distrações acumuladas, com mais clareza, e isso não acontece por acaso, é resultado direto dos dias anteriores. É o efeito acumulado da prática consistente. John Wesley compreendia esse efeito acumulativo. Ele sabia que cada prática não é isolada. Ela contribui para a próxima. Ela prepara o caminho. Ela constrói uma base. E é por isso que ele mantinha constância, porque ele entendia que os maiores resultados não vêm de um dia, mas da soma de vários dias bem conduzidos. E aqui está um ponto extremamente profundo. No quinto dia, você começa a perceber uma mudança na sua mentalidade, não apenas durante a oração, mas ao longo do dia. Sua forma de reagir começa a se alterar. Sua capacidade de manter foco melhora. Sua clareza nas decisões aumenta. E isso mostra que a prática já não está limitada à madrugada. Ela começou a influenciar sua vida como um todo. Isso é o que muitas pessoas não entendem. Oração não é um momento isolado. É um processo que molda sua mente, que reorganiza seus pensamentos, que fortalece sua disciplina. E quando isso começa a acontecer, você percebe
que algo está sendo transformado em um nível mais profundo. Agora, no 6º dia, você entra em um nível ainda mais interessante, porque a prática começa a ganhar estabilidade. Você já não depende tanto de esforço para começar. Você já não enfrenta tanta resistência. Existe uma familiaridade, um padrão sendo formado. E isso reduz drasticamente a dificuldade de manter. E aqui está o perigo. Porque nesse ponto você pode relaxar e perder intensidade. Ou pode aprofundar e consolidar tudo o que construiu. E essa escolha define se você vai apenas experimentar ou realmente transformar. Porque estabilidade sem intenção pode virar rotina mecânica, mas estabilidade com consciência se transforma em profundidade. John Wesley evitava exatamente esse erro. Ele não permitia que a constância se tornasse automática. Ele mantinha a intenção, mantinha a atenção, mantinha envolvimento. Porque ele sabia que o crescimento depende disso, não apenas de continuar, mas de continuar com consciência. E nesse ponto, algo começa a ficar claro para você. Aquilo que antes parecia difícil, começa a se tornar possível. Aquilo que parecia distante, começa a se tornar acessível. E você começa a perceber que a maior barreira não era a falta de capacidade, era a falta de continuidade. Era parar cedo demais, era não atravessar o processo completo. E se você chegou até aqui, você está a um passo do ponto mais importante de todos. Porque o 7º dia não é apenas o final de um ciclo, é o início de uma nova mentalidade. É o momento em que você percebe que é capaz de manter, que é capaz de construir, que é capaz de desenvolver algo real, e isso muda completamente sua forma de enxergar sua própria vida espiritual. Agora a pergunta é direta. Você vai tratar isso como uma experiência passageira ou como o início de uma transformação permanente? Porque é isso que vai definir o que acontece depois. E quando você chega ao 7º dia, você não está mais no mesmo lugar de quando começou. Mesmo que você não perceba tudo de forma imediata, algo dentro de você foi reorganizado. Algo foi treinado, algo foi alinhado, e isso muda completamente a forma como você se posiciona diante da oração. Porque agora não é mais uma tentativa, não é mais uma experiência. É uma evidência de que você é capaz de permanecer, de que você consegue sustentar uma prática, de que você pode construir algo consistente. E isso tem um impacto profundo na sua identidade espiritual. Agora entende isso com total profundidade. O 7º dia não é apenas o fim de um desafio. É o ponto onde sua mente começa a aceitar um novo padrão. É onde o seu cérebro reconhece que aquilo não é mais algo estranho, não é mais algo ocasional. É algo possível, repetível e acessível. E isso reduz drasticamente a resistência interna que existia no início, porque você já provou para si mesmo que consegue. John Wesley vivia exatamente nesse nível de consciência. Ele não construía sua vida espiritual em tentativas isoladas, mas em padrões sólidos. Ele entendia que o verdadeiro crescimento acontece quando a prática deixa de ser exceção e passa a ser regra. E é exatamente isso que começa a acontecer com você nesse ponto, se você decidir continuar. E aqui está algo extremamente importante que poucos percebem. No 7º dia, sua sensibilidade está diferente. Sua mente já não chega tão carregada, sua atenção responde com mais facilidade. Você consegue entrar mais rápido em um estado de presença, e isso não é coincidência. É resultado direto da repetição consciente. É o efeito acumulado dos dias anteriores. É o reflexo de uma disciplina aplicada com consistência. Mas existe um detalhe ainda mais profundo. Você começa a perceber que não é apenas a oração que mudou. É você que mudou sua forma de pensar, sua forma de reagir, sua forma de lidar com distrações, sua capacidade de manter foco. Tudo isso começa a se alinhar, porque a prática não atua apenas no momento da oração. Ela reestrutura sua mente como um todo. E aqui entra o ponto central da transformação. Quando você ora de madrugada por 7 dias com consciência, você está treinando sua mente para sair do automático. Está desenvolvendo atenção.
está fortalecendo disciplina, está criando um espaço interno de clareza. E isso começa a influenciar todas as áreas da sua vida. Suas decisões se tornam mais conscientes, suas reações mais controladas, sua postura mais firme. Agora presta muita atenção nisso, porque isso define o que acontece depois. O maior erro que você pode cometer ao chegar no 7º dia é parar, tratar isso como uma meta concluída e voltar ao padrão anterior, porque nesse exato momento você está no ponto mais valioso. O ponto onde a prática começa a se consolidar, onde a repetição começa a se transformar em hábito, e interromper isso faz com que você perca grande parte do avanço conquistado. John Wesley não trabalhava com ciclos curtos. Ele trabalhava com continuidade, com manutenção, com aprofundamento constante, porque ele sabia que o verdadeiro crescimento não está em começar, está em não parar. Está em transformar prática em estilo de vida, e é exatamente isso que você precisa decidir agora. E aqui está a mudança de mentalidade que define tudo. Você não fez 7 dias para terminar. Você fez 7 dias para provar que consegue continuar. Você não construiu isso para encerrar, mas para estabelecer um novo padrão. E quando você entende isso, sua perspectiva muda completamente. Porque agora você não está voltando ao início, você está avançando a partir de uma base já construída. Agora entra o ponto mais profundo de todos: como melhorar a partir daqui? Porque continuar sem evolução pode te levar novamente à rotina mecânica. Então você precisa manter alguns princípios claros. Primeiro, nunca perder a consciência, porque é ela que mantém a qualidade da sua prática. Segundo, ajustar constantemente sua atenção, percebendo quando sua mente se dispersa e trazendo ela de volta. Terceiro, renovar sua intenção, entrando na oração com propósito claro e definido. E além disso, você precisa proteger sua rotina, porque consistência depende de estrutura, depende de decisões tomadas antes do momento, depende de organização. E quanto mais você facilita o início, mais fácil se torna manter. E isso reduz drasticamente a chance de interrupção. John Wesley mantinha esse nível de disciplina, porque ele entendia que espiritualidade não é apenas sentimento, é prática estruturada, é repetição consciente, é constância intencional. E é isso que transforma uma experiência em uma vida espiritual sólida. E aqui está o desafio que pode mudar completamente sua trajetória. Não pare no 7º dia. Estenda por mais 7, depois mais 7. Transforme isso em um ciclo contínuo. Porque é na continuidade que a profundidade se estabelece. É na repetição que a estabilidade se constrói. É na constância que a transformação se consolida. Agora a decisão está diante de você com total clareza. Você pode voltar ao padrão antigo, ou pode avançar para um novo nível. Você pode tratar isso como um teste, ou como um começo. Você pode parar aqui, ou pode construir algo que realmente mude sua vida. Comenta aqui embaixo: eu vou continuar além dos 7 dias, porque essa decisão pode ser o ponto de virada definitivo na sua vida espiritual. Se esse conteúdo te levou a um nível mais profundo, deixa o teu like, se inscreve no canal e entra para o clube de membros, porque é lá que você vai continuar desenvolvendo essa prática até que ela se torne parte de quem você é, algo natural, consistente e verdadeiramente transformador.